Em 13 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Alagoas, diante do Procurador da República, Rodrigo Tenório e Roberto Bonfim, compareceu o senhor Fernando Luiz Aires da Ponte Santos Reis, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com a IPF. Todos os presentes são cientificados nesse momento da proibição do uso de qualquer instrumento de gravação, registro de áudio e toque, e declara não estar fazendo uso mútuo ou dissimulado de qualquer equipamento para os fins legais. Confirmo. Sim. O depoente está acompanhado do seu advogado doutor Ana Lúcia Penon, doutor Geraldo Vilaça Neto. Será ouvido sobre todas as cautelares de sigilo penal legalmente, atendentes ao ditame da Lei 12850, notadamente como disposto no artigos 4 a 7. Pergunta ao senhor se os advogados aqui presentes são os seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato. Sim. Se o senhor renuncia na presença de seus defensores ao direito ao silêncio e reafirma o compromisso legal de dizer a verdade. Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações de processos criminais nos termos firmados com a MP Federal. Pretendo. Se o senhor junto seus defensores autoriza expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração, além do registro escrito nos termos do parágrafo 7 do artigo 4 da Lei 2850. Sim. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem, dentre outros resultados, aqueles previstos no artigo 4 da Lei 2850, a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa, das ações penais políticas praticadas, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefa da organização criminosa, a prevenção de ações penais decorrentes de atividades da organização criminosa, recuperação total ou parcial do produto do proveito das ações penais praticadas pela organização criminosa. Sim. O senhor está ciente que a concessão do benefício levará em conta a personalidade colaboradora, natureza e circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e eficácia da colaboração? Sim. Ofício, o senhor está ciente do direito colaborador previsto no artigo 5º da Lei 2850. Sim. Peço ao senhor, por favor, que preste conhecimento a certo do anexo 15.2 do Zé Seu. Perfeito. Bom, como eu coloquei no meu histórico pessoal, eu retornei ao Brasil das minhas atividades no exterior em 2006. Quando eu voltei do Brasil, vindo de muito tempo de América Latina, o então ministro José Dirceu já não era ministro, já havia deixado o posto de ministro. Ele não era nada, tinha o seu próprio escritório. E ele ficava oferecendo uma série de serviços a empresas concorrentes ou empresas brasileiras nesses países da América Latina, como se ele fosse um lobista para essas empresas. E ele vinha causando, de alguma forma, alguns constrangimentos, alguns problemas para as nossas operações fora. Então, ele ia à República Dominicana e acabava, como ele tinha uma proximidade grande com o governo, as próprias autoridades naqueles países ficavam na dúvida se ele era um representante do governo ou se ele era uma pessoa física. E ele usava essa linha do lado. Então, a Odebrecht, pelo meu conhecimento dessas operações fora, pelo fato de que eu estava de volta ao Brasil e São Paulo, a Odebrecht me pediu que eu acompanhasse de alguma forma para que a gente não tivesse, na verdade, não era para obter nada, era para não ter um inimigo, para de alguma forma administrar, saber e estar próximo dele para evitar problemas. Então, na verdade, eu me aproximei dele, fui apresentado a ele e o visitava a cada 3, 4 meses. Ele contava os planos de viagem, falava de política e, enfim, a gente sabia um pouco os planos de viagem. Eu avisava aos nossos diretores e os nossos diretores nos países o recebiam e saíam, enfim, conversavam com ele lá também, um pouco para não deixá-lo solto de forma que pudesse ser destrutivo. Depois, posteriormente a isso, já em 2008, eu criando a Odebrecht Ambiental, eu aproveitava esse contato com ele, esse contato frequente que eu fazia com ele, para entender um pouco mais do mapa e do quadro das eleições municipais, entendendo o que podia acontecer em termos de eleições municipais. Os meus contatos com ele eram sempre feitos pelo assessor dele, um rapaz chamado Rodrigo, nos telefones celulares 11 7624 5551 ou 11 9457
9742. Me lembro perfeitamente que o primeiro escritório dele que eu ia era na Rua Sena Madureira 828, depois ele se mudou para um escritório na Rua Botucatu, que era ali pertinho de São Paulo, e bem depois já se mudou para um escritório na Rua República do Líbano, que acabou sendo esse famoso aí, que saiu na imprensa, que ele tinha comprado. Então, ele na verdade, se você perguntar se o Zé Dirceu alguma vez me pediu alguma coisa, ele nunca me pediu diretamente, pedir dinheiro, pedir isso, jamais. Ele nunca me pediu, não pediu nada disso. Ele funcionava quase que como nós nunca tivemos um contrato com ele formal. Esses contratos que outras empresas tinham, contrato de assessoria, nós nunca tivemos. Ele nunca me pediu. Às vezes me pedia para avaliar se nós podíamos contratar uma empresa tal, num lugar tal, e minha resposta sempre foi, ou quase sempre foi não. Não me lembro de que alguma dessas empresas tenha funcionado. Uma vez foi uma empresa de transporte, e outra vez eram coisas pequenas que ele pedia e eu fazia a verificação e normalmente dava o retorno dizendo, olha, não foi possível e tal. Sempre tem resposta, mas ele nunca me pediu dinheiro, contribuição, nada disso. A gente tinha gentileza, no aniversário dele ele mandava uma garrafa de cachaça, enfim, coisas desse tipo a gente sempre fez. E ele gostava, depois que ele percebeu o meu interesse nas questões municipais, ele gostava de funcionar como um orientador, dizendo, olha, eu acho que você devia apoiar esse, pode apoiar aquele, pode apoiar isso, mas mesmo assim não intermediava esse apoio. Ele apresentava, buscava e o apoio era negociado, a contribuição era negociada diretamente com aquele candidato, né? Então, eu cito alguns exemplos, alguns daquela planilha. O candidato Sebastião Almeida, que eu já comentei aqui, de Guarulhos, nós doamos em duas eleições, nas duas eleições, 2008 e 2012, ele tinha um programa ousado em Guarulhos, que nós acabamos não participando. O próprio candidato José Antônio Baquim em Sumaré, esse José Antônio Baquim em Sumaré, ele perdeu a eleição, depois eu não fiz o sucessor porque não investiu em água. Já existia, o município já tinha lei para privatizar e tal, e apesar do nosso apoio ele decidiu não fazer, disse que não ia enfrentar essa questão ideológica. Em algum momento ele me pediu que atendesse o pedido do Marcelo Sereno, que era um assessor dele, e a gente apoiou essa candidata em Angra dos Reis, Conceição Raba, que eu acho que sequer foi eleita, não sei, eu nunca mais voltei lá, e eram contribuições das que a gente conseguiu recapitular, eram contribuições desse tipo, assim, muito pontuais, onde ele apresentava o prefeito e a gente doava o prefeito. É um caixa 2? Caixa 2 sempre caixa 2. Igual você nem conheceu o prefeito? Não, ele apresentava o prefeito, normalmente, no meu caso foi só o Sebastião Almeida, que ele me apresentou, e depois eu passei para o nosso diretor, mas ele normalmente propiciava o contato entre o prefeito e o nosso diretor da região, que ia, conhecia e depois voltava naquele processo de pedir minha autorização e eu autorizava não. O que a empresa pretendia conseguir, apoiando, por exemplo, o Sebastião Almeida, pagando esse valor? O que nós pretendíamos em Guarulhos era que ele privatizasse parte do saneamento, né? Que ele fez. Ele privatizou a parte do saneamento. Foi tratado com ele? Foi tratado com ele. Foi tratado com ele. Antes da doação? Antes da doação. E ele se notificou a fazer? Ele disse que o plano dele era esse que ele faria, né? Essa questão do saneamento, o sujeito que não tem ideologia não faz. O que tem, é raro alguém que mude a ideologia, como eu disse, alguns, os que mudam, os que fazem só para captar a contribuição, acabam não tendo a força de levar adiante, param no meio do caminho, porque você enfrenta muita resistência social, sindical, no curto prazo. Na planilha que os senhores apresentaram, é do sistema Jaws também, né? Também. Há, então, algum desses pagamentos, né? Isso não a todos que o senhor mencionou. Não a todos, eu estou dando aqui alguns exemplos. Mas
Cito, por exemplo, para Guerrilheiro 3, um pagamento a pedido do José Dirceu. A pedido do José Dirceu, que nós conseguimos identificar, veja, nós conseguimos identificar pagamentos em torno de 350 mil, certo. Não conseguimos identificar todos eles, mas a gente conseguiu identificar, ainda não conseguimos identificar o destinatário final, mas foram pedidos deles. Agora, nem todo guerrilheiro que consta no sistema Andraus é o Zé Dirceu. Mas os que estão nessa planilha? Os que estão nessa planilha são. É que a gente identificou no sistema Andraus que vários outros companheiros davam apelidos de guerrilheiros a outras pessoas. A sistemática foi a mesma, né? O senhor pediu para Eduardo Barbosa. Pediu para o Eduardo Barbosa está nessa planilha porque ele atuou em benefício dessa doação. Ele foi quem levou isso, exatamente. Muitas vezes era isso, ele apresentava, ele recomendava um candidato, a nossa pessoa da região conversava com o candidato, voltava, a gente aprovava e isso era feito em caixa 2. Em alguns casos a gente não consegue identificar quem foi o destinatário final, até esse 2, 3 e tal, deve ter sido como se fosse o filhote 1, o filhote 2, o filhote 3, e a gente não consegue identificar exatamente quem era quem. A doação na última página dessa tabela, Também traz o que? 100 mil reais, também é ele. Também é ele. E nós doamos aí sim, a pedido dele, não pedido de valor, mas sim um pedido de que a gente pudesse apoiar. A gente apoiou as duas campanhas do deputado federal, o filho dele com o Caixa 2, o Zeca do PT. Esse sim apoiamos sem conhecer, eu não conheci e não acredito que nenhum executivo, pelo menos ligado a mim, tenha conhecido o filho dele. Ele pediu especialmente. Ele disse, o Zeca está apertado, veja se podem apoiar, não pediu valor, mas não estabeleceu o valor, mas a gente doou com 250 mil em 2010 e 250 mil em 2014. E a empresa buscava qual vantagem fazendo isso? Veja, apoiando o Zeca Dirceu, o que a gente buscava era, na verdade, não ter o Zé Dirceu como inimigo, né? Acho que todo esse, logicamente que o apoio aos prefeitos não, esses eram apoios prefeitos pelos propósitos já vistos anteriormente, mas apoiar ao Zeca, ao filho dele, era basicamente, a gente considerava que isso era um apoio dado a ele, basicamente, e era não tê-lo como inimigo. E esse receio? Porque ele mesmo fora do governo, a gente achava que ele podia causar dano, ainda tinha muita influência na máquina e que podia causar dano. Ele tinha seus tentáculos aí na máquina e podia, eu não me lembro de nenhum caso específico que eu tenha tratado com ele. Nós também nunca, na linguagem popular, nunca passamos um recibo de que esse era o propósito, né? Mas no fundo esse não me lembro de nada que eu tenha ido tratar com ele específico. A gente sempre tratava em geral e estava próximo para sermos considerados pessoas benquistas e não inimigos de alguma ação que pudesse ser feita, tentando me lembrar que alguma coisa não me vem à cabeça agora, mas ele tinha muita penetração nos estados, em algumas prefeituras. Em algum momento a gente achou até que na própria presidência da República ele tinha lá seus contatos na Casa Civil e às vezes até sabia informações nossas, passar para outros, enfim, coisas desse tipo. Ele tinha muito essa atuação internacional que a Odebrecht também, a consultora Odebrecht também tinha, a atuação de em que países estava, o que não estava e tal. Essas reuniões que o senhor participou, era só o senhor e ele? Tinha mais alguém participando? Normalmente eu e ele. Acho que uma ou duas vezes, talvez, uma ou duas vezes, participou um irmão dele, José Eduardo, pode ser? Acho que é José Eduardo. Uma ou duas vezes participou o irmão dele, que era quem vinha com esse pedido. Veio uma vez com o pedido de uma transportadora, uma vez veio com o pedido de uma dessas certificadoras de
tipo Bureau Veritas, uma coisa dizendo, olha, vocês podem contratar isso e tal. O irmão dele é quem vinha com essas questões dentro do registro pedir, e que a gente analisava, dava um retorno dizendo, não. Eu lembrei agora uma vez foi uma empresa dessa, uma verificadora qualquer, que não era o Bureau Veritas, não eram mulheres, e que ele pedia para a gente contratar e nós não contratamos. Mas normalmente eram marcadas pelo Rodrigo, esse assessor dele, inclusive por esses telefones, por esses celulares, sempre por celular. Bom, eu não sei se eu nunca tive o telefone do escritório dele, é possível que a gente tenha em algum lugar, mas era normalmente por celular. Eu avisava quando estava chegando para não ficar esperando muito na sala de recepção, que era um lugar muito frequentado, onde eu pelo menos não gostava de ser nem visto nem estar lá. E tinha reuniões com ele, era isso aí, uma vez a cada 3 meses, de esse alinhamento, uma rodada de horizontes para isso. E apoio direto a ele, que eu me lembre que a gente tem nos registros, foram as doações ao filho dele, ao Zeca. O senhor quer esclarecer mais alguma coisa em relação a esse ponto? Não, meu ponto. Doutor? As campanhas, os apoios às campanhas do filho Zé de Seu foram em 10 e 14, 2010 e 2014. 2014. E nesses houve expresso pedido. Houve um pedido de contribuição, não do valor, houve um pedido de... É porque antes o senhor tinha falado que nunca tinha havido pedido expresso de contribuição. Para ele, desculpa, é verdade, uma semântica aqui, mas ele nunca pediu nada para ele próprio. Você vê que ele tinha essa forma, até quando era para pedir alguma coisa de um serviço, ele trazia o irmão para pedir, ou seja, ele não tinha, pelo menos comigo, nunca teve essa coisa de pedir alguma coisa expressamente, sempre buscava alguma coisa. Aqui sim ele disse, olha, o que vocês puderem, se puderem ajudar, nunca condicionou nada a nada disso, mas a gente sempre que podia ajudar. Muito obrigado, senhor Fernando. Obrigado. Encerrar o termo.